Bom, vou começar pelo início. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Este evento denominado Carreiras nas Letras ou Carreiras em Letras é um evento, é o segundo da tarde de hoje. Nós iniciamos o evento Compartilhando as Letras, hoje às 2h, com 4 salas, com sessões de comunicação, trabalhos multidiversos, interessantes. E esse evento nasceu em julho, quando nós fizemos um trabalho com os professores, com uma representação discente, pensando que Sim Letras poderia pensar num evento de 2 dias, enfim, mas um evento que propiciasse o compartilhamento das experiências de todos os alunos, não importando em que semestre estivesse, se no início, do meio, aberto a formados, alunos também egressos de outras instituições ou em outras instituições de ensino superior, mas que tivesse alguma questão sobre a qual desejasse comentar, compartilhar e, enfim, passar pela experiência de falar algo que é significativo, ou que foi significativo na sua pesquisa, ou na sua experiência acadêmica, ou na sua experiência também de vida, hoje à tarde. Então, foi um espaço bem ilustrado, bem movimentado, né? Uma das nossas alunas trouxe, inclusive, a turma dela da 8ª série para assistir a apresentação. Boa tarde, Isaac, seja bem-vindo. Olá. Então, essa ideia, né, do título, o próprio título, que é compartilhar, ou seja, né, não é só compartilhar alguma coisa, mas para compartilhar precisamos também pensar numa trilha. E cada um, independente, né, das disciplinas ou do foco que direcionou, para o qual direcionou o seu curso, tem uma trilha, né? E as trilhas, elas são permanentes em nossas vidas, né? Nós podemos criar novas trilhas, escolher algumas, não cursar outras, não usar o percurso, mas as trilhas estão aí. E também as trilhas estão nas letras. Essa imagem, ela foi criada com o apoio da Gexcom, e eu acho que ela capturou bem a ideia, né, de fazer esse trocadilho, essa inovação, esse neologismo com as letras, e também olhando, né, para alguém que se vê desafiado a fazer escolhas, mas que tem um fluxo d'água ali, um riacho, um rio, que pode dar orientações, e também, né, carregando a bandeira de letras, e com essa manta, né, que parece que tem um vento ali, suscitando, né, o desafio, o vento no rosto, e lembrando também um pouco o Pequeno Príncipe, né, que ele tinha uma manta assim que esvoaçava, né? Então, assim, a gente começa a olhar para as imagens, nós conseguimos ver sentidos, né, naquilo que é representativo para cada um. E eu, então, agradeço a Gexcom que conseguiu capturar essa ideia e apresentar e poder ter isso fixado nas nossas pupilas, nas nossas retinas. Então, o evento de hoje, ele foi pensado em compor assim uma conversa com 5 pessoas aqui na mesa, convidados, e convidados que são ex-alunos que passaram pela nossa trilha aqui, e alunos também. Nós temos alunos que estão, a Jade que está na graduação, uma aluna está na graduação, uma aluna que recentemente terminou o curso, mas já está no mestrado, outra aluna que já passou pela graduação, pelo mestrado, doutorado, e também um aluno, ex-aluno, o Isaac, que tem uma experiência bacana, e também uma ex-aluna que já passou por tanta experiência aqui na Unicinos, né? que tem mais tempo na universidade, mas que também tem suas experiências de trilhas. Então, eu vou convidar cada uma dessas pessoas para comparecer à mesa. Vocês podem escolher o lugar que vocês desejarem ficar, né? E eu estou aqui desse lado, mas não fugindo de vocês, mas protegendo a tela, que não tentando interferir na tela. Então, eu convido Maria Luísa, por gentileza,
a minha colega Maria Luísa Bredemeyer, tá? Por favor. Convido a Jade Rocha, nossa aluna graduanda. Convido também a Renata, a nossa querida Renata, nossa aluna, professora e aluna. Convido Isaac, por favor. Isaac Correia. E convido também a Márcia Rohr-Welter. Então, nós vamos estabelecer uma dinâmica assim, de conversa. Então, pensando em cada um possa ter de 5 a 6 minutos, né, para conversar um pouquinho. E nessa conversa, eu pediria assim, que vocês se apresentassem, ok? Dissessem quais são os vínculos que mantêm ou que mantiveram, que estão vivos com letras, né? E contassem um pouco da sua trilha, ok? Dentro das letras, o que letras abriu e em que momento cada um está nas suas atividades dessa perspectiva de formação, tá bem? Então, eu convido inicialmente a Márcia Rohr-Welter, para tomar a palavra. Márcia. E posso dizer que a Márcia ela tem uma formação recente. Ela terminou o curso, agora me falha a memória, mas a Márcia pode dizer, Márcia? Ano passado. Ano passado, né? Então, ela tem uma experiência recente no curso e nós gostaríamos de ouvir, né? Que trilha, o que você cursou, o que você fez, que trilha está acontecendo. Na sequência, eu gostaria de passar a palavra para o Isaac, tá bem? E vamos vindo, então, lá da Márcia, o Isaac, a Renata, a Jade, encerrando a Maria Luísa. E, claro, essa conversa, essa apresentação, né, feita a apresentação, nós podemos conversar com vocês e ter perguntas, como é que isso aconteceu ou não aconteceu, tá bem? E, então, passo a palavra inicialmente a Márcia Rohr-Welter. Muito obrigada. Então, para mim é um prazer retornar ao Unicinos, que é um lugar que eu gosto bastante. Bom, eu sou a Márcia, sou graduada em Letras Português pela Unicinos, me formei ano passado, na metade do ano. Atualmente, eu sou pós-graduanda do curso de especialização aqui da Unicinos, de Relações Internacionais e Diplomacia, e também do mestrado em Processos e Manifestações Culturais na Universidade Fevale. Quando eu decidi cursar letras, foi muito movida pela minha paixão pela literatura. Então, eu queria fazer letras para conhecer mais sobre a literatura. Entrei na graduação e vi que letras não era só literatura, que tinha linguística, que tinha um monte de outras coisas, mas a minha área, o meu campo de interesse permaneceu a literatura nessa trajetória. Em 2016, eu comecei como bolsista de iniciação científica num projeto de pesquisa de literatura como voluntária. Não era aqui na Unicinos. Eu permaneci nesse projeto como bolsista depois da FAPERGS, porque no edital da FAPERGS permitia que a instituição recebesse alunos de outras instituições. O requisito era apenas que a pessoa estivesse matriculada em Universidade Gaúcha. E eu fiquei 2 anos como bolsista de iniciação científica, então. No curso de letras aqui da Unicinos, o meu TCC, ele foi orientado pela professora Eliana e eu trabalhei com a dança em Machado de Assis. E, de todas as formas, eu posso dizer que o meu TCC ele foi extremamente gratificante, foi uma coisa muito prazerosa de se fazer e que rendeu muitos frutos. Eu apresentei ele na mostra de iniciação científica de 2018. Eu recebi menção honrosa na mostra e depois, num evento posterior, no Conexão Pesquisa,
que reunia, então, todos os alunos que tinham recebido menção honrosa na mostra para apresentar o trabalho em 180 segundos, que é um desafio bem grande, tu resumir todo um trabalho em 3 minutos, né? Eu recebi o destaque da área de ciências humanas, linguística e letras, mas eu acho que o que resume a minha graduação de uma forma que, bom, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena os dias que eu deixei de sair, ou que eu deixei de fazer alguma coisa, foi o prêmio de mérito acadêmico na formatura. Quando eu me formei, então, naquele semestre, a Unicinos, ela instituiu o prêmio mérito acadêmico, que concedia uma bolsa de especialização, lato sensu, para o melhor aluno da turma de formandos. Então, foi aquilo que recompensou, aquilo que premiou aquela minha jornada, que tinha sido de esforço, que tinha sido sempre no sentido de pensar em estudar, em fazer as disciplinas, não no sentido de passar apenas, mas de aprender o máximo, de me preparar da melhor forma possível, porque eu estaria em sala de aula depois, e para mim era imprescindível que eu tivesse entendido as matérias, que eu tivesse compreendido aquilo, para que eu depois, na profissão de professora, que eu pudesse explicar, que eu pudesse cativar da melhor forma possível os meus alunos. Não satisfeita com essa loucurada toda de continuar estudando, ano passado também, então, no segundo semestre, eu participei de uma seleção de mestrado. Eu passei em segundo lugar e eu consegui bolsa da CAPES de dedicação exclusiva. Então, é isso que atualmente permite que eu faça a especialização e o mestrado juntos, porque eu tenho plena consciência que se eu tivesse que trabalhar, não teria como fazer as duas coisas juntas, eu teria que optar entre uma delas, porque fazer pesquisa demanda muito estudo, muita leitura, muita dedicação, muito trabalho. Minha experiência no curso de letras, na graduação, ela foi muito relacionada à pesquisa. A Márcia de 2016 não imaginava que a Márcia de 2018 receberia um prêmio de destaque por causa do TCC que ela tinha feito. E a Márcia de 2018 não imaginaria que em 2019 ela estaria aqui falando da trajetória dela para pessoas do curso de letras. E eu acho que fazer pesquisa é tu ter a certeza que tu está contribuindo para o mundo de alguma maneira. E tu saber também que aquele teu conhecimento, que agora pode ser inovador, que agora é uma coisa totalmente diferente, ele vai ser superado depois. Mas que para ele ser superado, tu precisa daquele comecinho, tu precisa daquele início. Então, na minha percepção, pesquisa é deixar um legado para o mundo e é também uma forma de modificar o teu olhar e de transformar a pessoa. Eu sou extremamente grata ao curso de letras, às experiências que eu tive aqui, as oportunidades que a Unicinos me abriu, e eu acredito que é isso, é questão de estudar, de se dedicar, de estar aberto às oportunidades que a vida vai te colocando na tua frente. Acho que é isso. Então, tá. Obrigada, Márcia. Eu acho que fica bem assim, a gente ir passando todos, né? Depois podemos conversar, levantar perguntas, curiosidades, enfim. Eu só ia perguntar o nome do TCC dela, lembra? Sim, foi a Valsa que nos perdeu, a dança na construção de significações em romance de Machado de Assis. Bacana. Bom, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Só permite que já vou botar teu slide na... Sim. Deixa eu só tentar ver se eu sei diminuir aqui. Não, não é esse. Deixa eu ver. Qual é o quê? É parecido, mas não estou achando. Deixa eu ver, deixa eu diminuir aqui. Aqui? Deixa eu ver. Não. Esse é o seu, né? Aqui? procura. Tem um outro que trouxeste um pendrive. Não, eu passei para a tela aqui. Então fecha diminui lá em cima, e daí deve diminuir, e aqui deve estar em algum lugar. Deve aqui, né? Esse aqui?
Obrigado. Obrigado, mas antes de Olha. iniciar, são apenas 5 slides Sim. e vai ser bem rápido. Mas antes de começar, primeiro, deixa eu contar uma anedota Pode. que tem a ver com o tema que me propuseram aqui, né? Eu, em algum momento, 17, 18 anos, desde os 16 aos 19 anos, eu participei de um grupo de jovens. Sim. Participei de grupo de jovens na minha escola pública municipal em Sapucaia do Sul. E lá, como grupo de jovens, eu já gostava de ler panfleto, recados. Eu era o secretário, em algum momento fui secretário do meu grupo de jovens, e tinha um assessor, o responsável do grupo, né? E ele, uma vez, debatendo sobre um tema qualquer, assim, ele me desafiou. Não, cara, tu é bom no debate, mas tem que ter conteúdo também. E para ter conteúdo tem que ler. Eu vou te dar um livro para ler. Daí ele me deu um livro para ler. O livro era de literatura. Chama-se O Homem que Calculava, de Malba Tahan. Ele tem que ter, tal. Eu acho que ele estava mais querendo me ocupar durante a semana do que realmente me dar um livro com conteúdo para argumentação. Mas, de qualquer forma, eu li e percebi alguns erros de português, de digitação, de tipografia, vamos dizer assim, e anotei no cantinho da página com uma bolinha preta, né, com lápis, assim, ó, nessa página, nessa linha tem um erro. E daí, lendo de novo, a história é fantástica, o conteúdo, a forma, bom, acho que é um clássico, né, vocês sabem melhor que eu. Mas eu li, e quando eu fui conversar com esse assessor, debater com ele, cara, o livro é bom, tá, mas tem erros de português aí. Como se eu quisesse desmerecer o livro por erros de... né? Mas aquilo dali me marcou porque ele fez um comentário. Mas tu é bom de português, hein, cara? Esses assessores, assim, eles tentam nos elevar, assim, para a gente se desenvolver, né? Se desabrochar, vamos dizer assim. E aquilo, de uma certa forma, tem a ver com o que eu sou hoje, de uma certa forma, diretamente, eu acho. Porque a partir dali, será que eu sou bom de português? Daí eu comecei a me ver na escola, depois no ensino médio. E durante muito tempo, hoje eu não faço mais isso, mas durante muito tempo, os livros que eu leio, capítulos, artigos, que eu tenho eles impressos, eu sempre faço essa bolinha preta ao lado e eu sei que, eu procurando a margem ali, olho dentro do parágrafo, eu vou encontrar um erro ali que pode ser de qualquer natureza. E isso tem nesse livro, que eu já não sei onde mais está, mas ele está lá. Por quê? Por que eu conto essa história? Porque ele me marcou, daí eu fui ver, o erro aqui, por que alguém não revisou? Em algum momento eu li a Bíblia, hoje em dia muito menos, leio para pesquisa ou para outras finalidades, mas não como enriquecimento pessoal. Mas em algum momento eu li muito a Bíblia e encontrava erros lá. E eu falava, mas como a Bíblia é um livro escrito 2000 anos atrás, traduzido, super bem cuidado e tem erros lá. E um desses erros eu retrato num livro que eu publiquei sobre o assunto revisão de textos, que é uma opção ao estudante de letras. Tem tudo a ver com que os alunos, né, alguns professores aqui praticam isso também, mas é uma opção que o curso ele não, digamos, não aborda diretamente técnicas de revisão de textos, história da revisão de textos, mas ele habilita, assim como o jornalismo, assim como também relações públicas e outros cursos, o curso de letras ele é uma opção para o estudante de letras. A revisão de textos é uma opção, assim como tradução também. E é aí que eu entro no meu segundo slide, professora. Eu sou formado em letras, português e inglês. Sou da turma de 2012 e eu ouvi de alguns professores que era uma turma ótima. Eu não sei se elas falam para todos, mas foi uma turma bem bacana. Bem bacana. Com colação de grau em 2013. Eu, desde 2010, eu criei uma MEI. MEI é um microempreendimento individual. É uma microempresa que te permite prestar serviços para pessoas físicas, ou seja, aquele cliente que pede nota fiscal. Mas em 2010, então praticamente 10 anos. Antes disso, muito antes disso, desde 2003, 2004, eu já revisava sistematicamente textos para amigos, colegas, pessoas com quem eu trabalhava. Então, a minha entrada no curso de letras foi paralela à minha atividade de revisão de textos. As pessoas, tu é estudante de letras, deve ser bom em português, então revisa meu e-mail e revisa meu texto. Então isso uma coisa levou a fortalecer a outra. Em 2010 também, na verdade, eu criei o MEI, e depois quem tiver dúvidas, quer trabalhar como tradutor ou revisor de textos e não sabe como criar uma MEI, acho que me perguntem, eu indico ir no
Sebrae, aqui em São Leopoldo, eles vão indicar tudo certinho, ou converse comigo que eu também dou, enfim, sugestões de como fazer. Mas em 2010, em agosto de 2010, eu criei a minha MEI. No fim de agosto de 2010, eu sou contratado aqui na Unicinos para trabalhar como revisor de textos do Instituto Humanitas Unicinos, onde eu fico exatamente 3 anos, até agosto de 2013, quando eu brinco que eu era tão bom, não quiseram me demitir, daí eu me demiti e vivi apenas de tradução de textos e revisão de textos. Então, desde 2010, eu brinco que eu pago as minhas contas, compro as minhas refeições e as do meu gatinho, porque eu gosto de gatos, adoro gatos, apenas com a verba que vem dessa minha microempresa, com clientes, revistas, pessoas físicas, né, estudantes, professores, pesquisadores, institutos, departamentos universitários e assim por diante. Então, desde 2010 eu vivo disso e não mais com carteira assinada, vamos dizer assim. Que é o que está lá, a partir de 2013, prestando serviços a pessoas físicas e jurídicas, e assim vai. Próximo slide, e já vou concluir para passar a palavra adiante. Como entrar? O anterior, slide anterior. Como entrar, assim, né? Eu acho que em 2016, talvez, Adila, eu participei de um evento semelhante a esse daqui, que a Unicinos também promoveu, em que vieram profissionais de outras áreas falar sobre a sua experiência, e eu estava lá ouvindo, observando, não, acho que foi em 2000 Foi antes, porque eu ainda era estudante, eu acho. Foi bem antes. E um desses profissionais falou sobre virar autônomo, trabalhar como autônomo, prestar serviços e tal. E eu era funcionário na época. Foi antes de 2013, porque eu trabalhava aqui na Unicinos. E tinha receio de como entrar no mundo que eu não sei se ia dar certo e sair de um serviço de carteira assinada, com um seguro, enfim, uma certa segurança. E ele falou, não, cara, vai aos poucos, em algum momento tu vai se dar conta de que é possível dar um passo maior, de vir autônomo definitivamente. E foi isso que aconteceu em algum momento de 2013. Mas como se entra, ao meu ver, não a visão dele, né? Nesse mundo de revisão, eu sugeriria, muito rapidamente, que eu já estou falando demais, revisar textos de amigos. Quem quer ser revisor, assim, do início, começar a cobrar logo de início, eu não sugiro, porque alguns erros vão passar, evidentemente. A gente não vai conseguir dar no prazo certo, muitas vezes. E o revisor, ele às vezes tem que se acostumar a duvidar daquilo próprio que ele acha que sabe. Daí vai ter que pesquisar, será que é assim? Será que já mudou com a nova ortografia? Nova, né? Relativamente nova. Enfim, então tem que, eu diria, fazer alguns favores, se acostumando com trabalhar com laudas, calcular laudas, e depois sim profissionaliza-se um pouco e começa a cobrar. Há manuais de redação, tem uns 10 manuais de redação bons assim no Brasil, de grandes instituições. Eu sugiro o da Folha de São Paulo, ele tem versões que dá para baixar PDF online e imprimir, ou comprar a versão mais atualizada do livro, é bem interessante. Tem manual de redação da CBN, tem manual da redação do Estado de São Paulo. Então, enfim, é uma sugestão para se apropriar do que é a visão de um revisor, que o curso de letras não ensina exatamente, mas poderia, talvez, numa cadeira ou num curso de extensão, ensinar, né? O que a visão do revisor de textos pode procurar ver num texto escrito, visando uma adequação, né, ao português culto, modalidade escrita. Saber empregar expressões latinas. Eu acho que tem pessoas que sabem bem português, ok, mas não se aproximaram, não se apropriaram de expressões latinas, algumas francesas, inglês também, mas faz parte do texto escrito. O revisor, ele trabalha com texto escrito e muitas vezes textos acadêmicos, no jurídico bastante, filosofia também utilizam-se termos estrangeiros. Eu acho que faz parte, um pouquinho além do que a gente aprende no dia a dia, uma dedicação exclusiva para termos. Tem pessoas, por exemplo, que utilizam a priori em sentido a princípio, e a princípio, por princípio e em princípio são coisas diferentes, e ele coloca a priori valendo. Há uma confusão. O revisor, ele tem que estar, digamos, de preferência munido, né, com experiência para revisar e colocar adequadamente. Enfim, então, alguns detalhes. Tem mais, eu não vou querer falar todos aqui, até porque eu não sei de cabeça todos. Ler livros sobre revisão de textos, eu acho que tem vários, tem uns 3 clássicos no Brasil traduzidos.
e tem alguns livros de revisão de textos para textos online, ou seja, textos editáveis. Então tem um livro, pelo menos que eu conheço específico para isso, tem livros de revisão de textos propriamente falando, né, de uma certa forma geral, então tem livros especificamente para isso. E, por último, mas não menos importante, eu acho que todo revisor de textos, hoje em dia, que trabalha diretamente ao computador, e geralmente os clientes têm a ver com o universo acadêmico, tem que se apropriar minimamente de regras da ABNT. Um texto escrito, ele não é só escrito, ele tem uma formatação. Então, às vezes, o itálico, mas o itálico passou, isso aí não é erro de português, não é erro do revisor. É porque a forma com que a palavra está colocada também faz parte do olhar do revisor. Então, saber colocar itálico em termos latinos, ou saber, em termos estrangeiros, ou se perguntar se um termo já foi aportuguesado ou não, dialogar com o autor para ver se ele utiliza, enfim. Então, e outras, citação direta é comum eu receber textos, professoras e alunos, receber textos supostamente já bem escritos e sem citação direta, portanto, entre aspas, daí vem o autor, em caixa alta, vem o ano do texto e não vem o número de página. O revisor ele tem que dizer, cara, não é um erro de português, mas é de forma, vamos dizer, do teu trabalho, que vai visar uma banca avaliadora, falta o número de página por ser citação direta. Então, se o revisor não se dá conta disso, ele vai deixar passar um erro que vai ser mal avaliado no fim. Então, um pouco de ABNT, vamos dizer assim. Próprias idem e bidem, a utilização disso tem a ver com formatação também. Próximo slide, e agora é só uma imagem de alguns livros e revistas que acho que acabei publicando. Tem outros que eu não recebi dos autores, outros eu não comprei porque eram caros, daí eu não vou estar comprando todos os livros que aparecem com o meu nome como revisor. E o próximo slide, com o qual eu concluo a minha fala, tem alguns exemplos que eu risquei ali só para mostrar para minha mãe e para o meu pai que o meu nome aparece nos livros deles ali. Que eu acho que é legal, né? Era isso, professora. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Isaac. Sim, esses depoimentos, né, começa pela Márcia, mais presente, daí o Isaac me faz lembrar de outras questões, né, que a gente viveu, essa experiência de trazer profissionais de outras áreas que se relacionavam intimamente com letras, né? Me lembro que foi um evento que a gente trouxe uma empresa de tradução, cujo diretor era um médico e ele continuou médico, mas não exerceu a profissão e organizou toda uma empresa de tradução para áreas de especificidade, né? Então, interessante como assim a medicina, né, se volta para uma área que teoricamente é de letras, né? Ou a área de letras abre espaço para outras áreas, como a experiência da Márcia agora nas relações internacionais, que eu vejo bem precisa da palavra, enfim, né? Mas são outras trilhas, né, que vão conversando fortemente com letras, né? Bom, eu não vou comentar a questão de se nós temos ou não temos espaço para revisão no currículo, mas depois a gente pode conversar com a plateia, né, com os alunos, vamos ver o que pensam, e se a gente daí muda o currículo, né, Maria Luísa, né, faz uma alteração curricular, enfim. Então, uma optativa, exatamente, uma optativa. Então, a dona Renata, a doutora Renata, né, Garcia Marques, pode contar um pouco da sua história, também da sua experiência, né, que tem o foco na docência, né? Sim. Então, a Renata está na docência e vai nos contar que trilha é essa que ela percorreu e como ela se sente nessa trilha. Sim. Bom, boa tarde. Primeiro, assim, muito obrigada, professora Adila, pelo convite. Essa relação com a Unicinos, ela vem de longa data. Eu entrei na Unicinos em 1999, no curso de letras. Minha orientadora é um orgulho poder falar, e a minha orientadora de graduação, professora Vera Mello, ela foi a pessoa que me mostrou a pesquisa e me mostrou como a pesquisa pode ser linda na vida da gente.
Então, eu sou extremamente grata nessa relação que eu tenho com a Unicino desde a graduação, e agora eu vou contar esse meu percurso. Enquanto os colegas aqui não foram para a área da docência, né? Ainda não, mas ela é maravilhosa. Eu segui a área da docência. Então, como eu falei para vocês, eu entrei em 1999, tem que dizer assim que faz tempo. Me formei em 2005. E nesse percurso, eu fiz o concurso em 2006. Então, eu me formei em 2005. Foi o ano que nós tivemos, lembra, professora Dila, quando iniciaram as bancas? Isso. Lembra, professora Vera? Aquela tensão, todo mundo, era a primeira vez que teria banca. Então, nós não tínhamos banca, né? Então, fazíamos o TCC e não tinha banca. E aí, naquele ano que eu ia me formar, começou a banca. A minha banca foi formada pela professora Janaína Becker e a professora Maria Eduarda Guerin. E, naquela época, também, na graduação, nós não estudávamos o Patrick Charrodot, né, o contrato de comunicação. E aí, numa semana acadêmica, eu tive aula com a professora Vera, e eu me apaixonei pela teoria. Eu disse, nossa, eu quero ela e eu quero essa teoria. E aí convidei a professora Vera e ela gentilmente me aceitou. Era a última vaga, lembra? Era a última vaga. Eu disse, ai, Renata, tu já vai ser a sexta. Mas eu vou te aceitar, eu vou. E foi, assim, um desafio muito grande, porque quando eu estava no 4º semestre, eu comecei a dar aula no Estado. Então, desde 2001, há 19 anos eu dou aula, 19 anos eu atuo na sala de aula e compartilho a pesquisa nesse período, em dar aula e pesquisar. E aquele ano, 2005, foi muito importante. Eu disse para a professora Vera, eu vou ter que fazer o meu TCC em um semestre. Lembra? Eu disse, porque eu quero fazer o concurso para a rede municipal de São Leopoldo. Eu preciso, porque eu sei que não sei quanto tempo vai abrir. E o plano de carreira aqui em São Leopoldo é bom. Nossa, foi uma experiência fantástica, foi uma imersão pura. E deu certo. Então, eu trabalho na rede municipal aqui de São Leopoldo desde 2008. Aí, quando eu me formei em 2005, final de 2005, formatura foi em 2006, eu fiz uma coisa que hoje eu me arrependo. Por que eu digo que eu me arrependo? Porque se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso diferente, porque a vida ela é muito dinâmica, ela é muito rápida. Eu concluí então a minha graduação, e o que eu já deveria ter feito? Ter já ingressado na minha especialização. Eu fui fazer minha especialização em 2009. Então, esse período passou na minha vida, e aí eu disse, não, está na hora de voltar. Adivinha para quem eu voltei? Voltei para conversar com a minha orientadora e pedi para ela, você me ajuda, né? Eu quero fazer uma especialização. E naquela época eu já tinha dúvida, né? Era em linguística aplicada, que eu queria, e também tinha a parte das tecnologias que me chamavam muita atenção lá naquela época. E aí a professora Vera deu toda a orientação dela, né? E disse, olha, seguir por essa área, acontece isso, seguir por essa. Né? Eu disse, mas eu fiquei inquieta, porque eu sou uma pessoa inquieta. E fui fazer a minha especialização em mídias na educação, que era na parte da tecnologia. Né? Ela disse, olha, quando tu tenta seguir um caminho, né, para te ficar cada vez um profissional bem específico dentro dessa área. E aí eu fiz a minha especialização em 2009, daí eu fui fazer na URGS. Fiz na URGS, terminei ela em 2011. 2012, eu tive uma outra pessoa que é um presente na minha vida, a professora Dila. Fui participar de uma reunião no PIBID, para ser supervisora no PIBID.
E eu não poderia participar daquele processo seletivo porque era letras em inglês, eu sou formada em letras português. Aí a professora Dila, assim, imagina, isso era 2012, né, professora Dila? Fazia 6 anos que eu já estava longe da universidade. Tu voltar à universidade, a professora Dila te reconhecer, lembrar de ti, saber teu nome, e dizer que tu é uma pessoa inteligente, que tu deveria participar de um processo seletivo de um mestrado, é ganhar um presente imenso, né? E faltava, sabe quanto tempo para a prova de seleção? 2 semanas. Vocês não têm noção, eu enlouqueci naquelas 2 semanas. Eu li os 2 livros, eu escrevi o projeto. Foi uma loucura. Novamente, fui me aconselhar com a professora Vera, me ajuda, me aconselha. Orientadora tem isso, né? Elas transformam a vida da gente. E aí a professora Dila passou na minha vida para dizer, volta para a pesquisa. Aí entra uma terceira pessoa, que ela não está aqui, mas foi outra pessoa que transformou a minha vida. Entrei no mestrado, fui bolsista da CAPES, trabalhando na escola, porque esse edital que eu participei, tu poderia trabalhar e ter a bolsa da CAPES, que foi fantástico. E eu conheci a professora Doroteia, que foi minha orientadora durante o mestrado e o doutorado. Outra mulher fantástica que, por onde ela passa, ela transforma a vida das pessoas. E essas 3 mulheres, elas apresentaram uma pesquisa para mim. Então, quando eu digo que a minha relação é muito forte com a Unicinos, ela é. Durante o mestrado, durante o doutorado, esses 6 anos, foram mais de 15 congressos que eu participei, publicação de 15 artigos que eu tenho em capítulos de livro, sempre trabalhando, nunca abandonei a sala de aula. Muito difícil, viu, colega? Quando diz, é muito difícil mesmo. Mas é um caminho muito bonito, porque a docência nos transforma, né? Nos transforma como pessoa, como profissional. E os meus artigos, quem lê meus artigos, meu capítulo de livro, vai ver o quê? Vai ver uma professora que fala dessa sala de aula, de desenvolver projeto. Então, o meu foco sempre foi no desenvolvimento de projetos, trabalhando com projetos de didático de gênero e depois projetos de multiletramentos, que foi a minha decisão no doutorado. Enquanto no mestrado eu foquei no gênero, no projeto didático de gênero, só o gênero, para compreender bem a teoria. No doutorado eu disse, não, agora eu vou trazer de novo as tecnologias. Agora as tecnologias vão voltar. E aí, consegui. Em 2018, participei de um outro processo seletivo para fazer meu doutorado sanduíche. E aí eu fui para Portugal, para a Universidade do Porto. Durante 4 meses, eu fui estudar em Portugal. Tudo isso, pessoal, para quem está na graduação, é importante falar, foi através da pesquisa. Pesquisar é fantástico, é muito bom, nos transforma. Quando a gente consegue pesquisar também com o pé dentro da sala de aula, dentro da pesquisação, que ela é muito complexa também, nos transforma. Então, foi uma experiência fantástica, participei de congressos lá, publiquei, tem um artigo publicado também em Portugal. Essas experiências, como eu disse, né, nos transformam. E aí, esse ano, em 2019, aí, o PIBID veio para a minha vida, e a Unicinos continua pertinho de mim. Fora isso, durante o mestrado e doutorado, oficinas, participação em, enfim, semana acadêmica, né? A Jade sabe, minha parceira aqui também, de convite. Renata, vou. Professora Maria Helena, que não está aqui, outra parceira. Professora Dilas, Renata, preciso, vamos, né? Nunca disse não, porque a Unicinos é a minha casa. E esse ano, então, eu tenho o presente de ter o PIBID, participei também do edital. Tenho 6 bolsistas maravilhosos. Tenho aprendido muito com eles, e esse meu laço com a universidade, ele é muito importante. Então, assim, professora Dila, sou extremamente grata, viu? Eu acho que é isso que eu posso compartilhar, né?
e dizer que a Unicinos, ela nos forma, sim, e nos forma para a vida. Ela tem profissionais maravilhosos. Obrigada. Obrigada. Acho que é um momento também de felicidade, né? Acima de tudo, né? Quando a gente fala das trilhas percorridas, a gente sabe que houve, sim, dificuldades, né? Dificuldades há, mas quando a gente fala e quer compartilhar, a gente também gosta de ver também um lado fortemente saudável e bom, né? Mas isso é bom, não tem problema nenhum. Então, assim, do tempo que a gente tem, que nós temos, né? Eu pediria que também a Jade compartilhasse, porque a Jade é graduanda, está indo para o final do curso Português e Espanhol. Lembro muito bem quando cada um de vocês ingressou na universidade. Eu lembro, né? Desse tempo, não a Renata, porque eu não estava trabalhando, atuando na coordenação, naquela época não, mas me lembro do ingresso do Isaac, me lembro do ingresso da Márcia, me lembro do ingresso da Jade, né? E eu convidei a Jade também para mostrar uma outra área do que a língua estrangeira abre, né? O curso de letras é um curso de licenciatura, o foco é sim a formação de professores, ok? Mas junto nesse bojo de formação, a gente está lidando com as questões da linguística, da literatura, do texto, da sua organização, seu funcionamento. Então, são áreas, sim, que nos permitem, né, ter portas, né, ter possibilidade em outras áreas que conversam. Então, passo a palavra para a Jade, contar um pouco dessa experiência, né, Jade? Vamos tentar ficar nos 5, 6 minutos? Sim. Tá bom, Por obrigada. mais que eu gosto de falar bastante. Bom, boa tarde. Bom, meu nome vocês já conheceram. Eu sou aluna do curso daqui da Unicinos de Letras Português e Espanhol. Eu entrei no ano de 2015, no semestre de 2015-1. E, bom, eu vim do Instituto Federal. Lá eu me formei em um ensino médio integrado ao técnico em informática. E então eu venho dessa geração de pessoas que têm educação profissionalizante, né? E quando eu ingressei na universidade, eu vim com a experiência do Instituto de Pesquisa, né? Eu já tinha sido bolsista de extensão, bolsista de ensino e bolsista de pesquisa. Eu fui bolsista das dos 3 eixos, né, que aconteceram. E aqui foi uma realidade um pouco diferente. Eu não consegui me envolver na pesquisa, mas, felizmente, eu me envolvi no PIBID. Eu fui bolsista de iniciação à docência, é uma outra modalidade daí. Eu gosto de todas, eu sou louca das bolsas, eu gosto de brincar disso. E aí, do ano de 2015 ao ano de 2017, eu fui bolsista no PIBID. Eu trabalhei também, além do PIBID, no programa Mais Educação, como professora de espanhol. Eu era bolsista do PIBID espanhol. E também trabalhei em escolas de idioma, dando aula. Nessa trajetória de professora de escola de idioma, eu dei aula para empresas que focavam em formação de negócios, né? Então, é uma realidade bem diferente também. Bom, na faculdade, a gente vê realidade de escola pública, ainda mais, né? E aí tu vai para um contexto que, na realidade, tu vai formar realmente alguém que vai falar o idioma, não um cidadão crítico, pensante, que vai se inserir no mundo. Os enfoques são outros, então, quando tu chega nesses espaços diferentes, tu vê as diferenças que tem nisso. No ano de 2017, no final, eu me inscrevi na Bolsa de Santander Ibero-Americanas e eu consegui a bolsa. Eu fiz intercâmbio em 2018, no primeiro semestre no Chile, com essa bolsa, né? Então, agora, assim, bem o enfoque da minha fala. Eu estou aqui para dizer que também não é só a pesquisa que tem na universidade e também não é a única coisa que vai te dar oportunidades, né? A universidade, ela é várias portas de entrada, ela não é uma só. E essa bolsa foi uma das, né?
Lá no Chile, eu tive a oportunidade de me imergir, e quando eu voltei desamparada. É bom, é ótimo fazer intercâmbio, é maravilhoso, é a melhor experiência que aconteceu na minha vida, na realidade. Mas eu voltei, quando tu volta é assustador. E aí eu fui parar no Parque Tecnológico da Unicinos. Quando eu falo que a Unicinos, ela tem várias portas. Ela literalmente tem várias portas. E aí, por quê? Né? Duas questões. Uma, a presença do Brasil no Mercosul é uma questão que trouxe para o mercado de trabalho uma demanda gigante do espanhol, né, da língua espanhola. A desvalorização do ensino de língua espanhola no nosso país acaba gerando uma defasagem no mercado de trabalho. E falta muita gente que fala espanhol. Então, a gente vale ouro atualmente, né? Pessoas que falam espanhol. Porque inglês é mais fácil de achar. É difícil, mas é um pouco mais fácil. Existe também, enfim, N questões que eu não vou entrar no debate agora. Então, soube dessa vaga na HCL, que é uma empresa indiana que fica aqui no Parque Tecnológico, né? Não sei se vocês sabem, mas a Unitec, ela é uma incubadora, ela tem, se eu não me engano, 90 empresas, isso, mais ou menos, entre startups e empresas grandes como a SAP, que foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, que ela é alemã. Então, soube dessa vaga, fiz o processo seletivo e, inclusive, no processo, a minha chefe me perguntou, eu vejo que tu é uma pessoa muito comunicativa, enfim, tu é da área da educação, tu não te incomodaria em ficar o dia todo na frente de um computador atendendo usuários sobre problemas de computadores ou sistemas? E eu falei assim, a minha formação me permite ser super adaptável, né? E eu sei criar estratégias de comunicação. Então, eu encontro formas de lidar com isso. E a partir dessa fala eu fui contratada. E eu estou trabalhando lá há 1 ano já. Eu sou analista trilingue. Eu falo espanhol, inglês e português. Eu atendo em espanhol, inglês e português. E qual é minhas tarefas, basicamente? Um usuário entra em contato. O HCL ela é dividido em projetos, tá? Eu trabalho no projeto da Mondelez, que é aquele grupo empresarial que fabrica Tang, Oreo, Lacta, enfim. E aí um usuário entra em contato conosco pelas opções que a gente oferece e eles relatam um problema. A gente tem que analisar esse problema, encontrar uma solução ou coletar informações e enviar para a equipe responsável. Eu atendo em espanhol, mais do que os outros idiomas. E o registro de tudo é em inglês, do atendimento. Porque, por exemplo, nós somos o primeiro contato com o usuário, o nível 1. Tem vários níveis, né, que vai se organizando esse tipo de serviço. E a gente também pode simplesmente só coletar todas as informações do problema e botar no ticket, que é, digamos assim, o registro desse atendimento, e enviar para uma equipe que está em qualquer parte do mundo, né? Então, lá eu tenho a oportunidade de estar em contato com pessoas de todas as partes do mundo. Eu tenho contato de me imergir no idioma que eu escolhi, que é o espanhol, né? E eu falo com pessoas da Venezuela, do México, da Costa Rica, do Panamá, da Nicarágua, da Argentina, do Uruguai, do Peru, da Colômbia. A minha noção de geografia melhorou muito. Então, assim, o que eu trago aqui com a minha experiência é a questão de que a gente pode muitas coisas sendo profissional da letras, e isso o mercado de trabalho reconhece, né? O meu projeto, ele foi para a HCL, ele era de uma outra empresa de tecnologia chamada DXI.
ele foi para a HCL porque o atendimento não era humanizado. Por mais que fosse um atendimento de tecnologia, eles precisavam de pessoas que tratassem de pessoas, né? E que soubessem se comunicar. Então, eu usei tudo que eu aprendi na faculdade e uso todos os dias, né? Para estar lá. A modalização, as questões de formalidade, informalidade, os gêneros textuais que estão em todo momento, assim, eu escuto, eu tenho que usar das estratégias de comunicação que a gente aprende em linguagem de argumentação, por exemplo, quando o usuário liga P da vida, tu tem que contornar aquela situação, tu tem que mostrar que a gente está tentando resolver o problema, enfim. Então, tudo isso que eu aprendi está servindo, né, de base para mim estar atuando lá, para eu estar atuando lá. E tem uma questão também que a gente precisa sobreviver. Infelizmente, a realidade da educação está difícil, né? E então, tu tá numa empresa que tu tem um salário fixo, que tu tem todos os direitos trabalhistas, tu tem plano de saúde, né? Tu tem 13º, tu tem férias, te dá também um pouco de mais assim, né, uma paz. Bom, agora eu tenho mais segurança para terminar minha graduação e depois voltar, quem sabe, para a área da educação, porque eu não quero deixar de ser professora. Eu tinha desistido, mas agora eu parei e não, eu quero. Ontem eu estava chorando, inclusive, sobre isso. É muito bom. Ai, um adendo, eu sei que, enfim, estou fechando minha fala, mas hoje de manhã eu vi as crianças participando daquele, não sei se vocês conhecem, o programa Primeiro Usuário do Futuro. Futuro Usuário. Que as crianças vão pegar trem, elas são letradas, né, naquilo. É uma coisa tão pequena, mas é libertadora. Imagina, vocês lembram da primeira vez que vocês pegaram um trem? Né? Então eu olhei aquilo e comecei a chorar. E aí eu lembrei por que eu tinha escolhido ser professora. Mas, enfim, durante essa trilha, a gente também experimenta outras coisas, né? E eu recomendo que saiam também da zona de conforto e tentem levar todo esse conhecimento que a gente tem aqui para outros lugares, porque isso também desperta, né, um interesse das pessoas em relação a isso. Tu mostra que letras não é só gramática para o resto das pessoas. Tu mostra que... e eu contribuo bastante. Eu revisei todos os templates de e-mail, né? Eu apoio os meus colegas que não têm formação no espanhol, na língua espanhola. E isso, digamos assim, pelos meus chefes é visto. E lá tem plano de carreira. Então, são coisas que contribuem, né, para essa questão. Eu acho que eu passei meu tempo. Muito obrigada, Dila, pelo convite. Eu fiquei bem contente. E, enfim, depois a gente conversa mais, se alguém tem alguma pergunta. Obrigada, Jade. Realmente, quando a gente pensa no evento e convida as pessoas, né, a gente acaba vendo que bom que, né, a gente está aprendendo aqui também, ouvindo coisas que eu nunca ouvi, né? Não só a questão de dizer que, né, professora Dila e tal, né, mas a gente tem dentro da universidade ou dentro de letras esse carinho, né, pelas pessoas, né? Então, mesmo que a gente não consiga na coordenação cuidar de cada um, mas a gente tem essa chama, né, de não, vamos ver o que está acontecendo, né? Então, que bom, e que bom que cada um que está aqui dentro das letras se sinta bem dentro das letras, né? Ou se não se sinta, também dá para ver porque não está se sentindo bem. Mas, enfim, não menos importante, né, mas a última fala, eu digo da minha colega também, Maria Luísa. Conheço há muito tempo a Maria Luísa, né, nos aproximamos há muito tempo. Maria Luísa ela vai contar um pouco do percurso dela, mas ela tem uma formação muito interessante na área também de línguas e de competência, habilidades. Mas nós já temos algumas décadas, né, Maria Luísa, assim, andando juntas. E também para mim é um agradecimento de ter aberto espaço do teu tempo para estar aqui conversando com
conosco, com os nossos alunos e também falando sobre as letras. Então, eu vou abrir a tua apresentação. Enquanto isso, né, fica à vontade. Podemos deixar um pouquinho essa Ah, imagem? sim, claro que sim. Eu gostaria também de agradecer pelo convite, que é interessante também, eu imagino todos que trabalham, às vezes a gente entra num ritmo bastante forte e falta aquele momento assim de parar e pensar um pouco, afinal, o que eu estou fazendo, né? E esses convites nos proporcionam isso, pensar o que a gente está fazendo. Eu solicitei para deixar um pouquinho a imagem, eu achei ela muito bonita e acho que é uma metáfora interessante também, e fiquei pensando assim, o que são as minhas trilhas. E acho que esse quadro ele proporciona, a gente tem trilhas menores, trilhas maiores, às vezes elas se enroscam ou se cruzam, porque eu também pensei, às vezes a minha vida profissional ela também é um pouco assim, é um emaranhado de trilhas aqui, que nem o fio, né? E eu achei realmente a imagem, eles capricharam, né? Mas então, se tu puderes botar a apresentação, eu acho que é a outra. Não. É. Agora eu vou botar um Ctrl L. Não, é F5, assim. Ctrl? F5. Ai, Obrigada. Eu escolhi assim uma frase curta que na verdade é título de um dos livros de Alexander von Humboldt, porque a minha formação, na verdade, assim, eu sou formada em português, inglês, alemão, aqui na Unicinos, e eu gosto bastante de ler. Este ano de 2019, nós comemoramos 200 anos das expedições de Humboldt à América Latina, né? Ele deixou marcas fortes aqui. No Pacífico tem uma corrente que se chama Corrente de Humboldt, né? Que traz a água fria lá do Polo Sul. A universidade em Havana se chama Humboldt, né, uma das maiores lá, e uma em Berlim, uma das maiores em Berlim se chama Humboldt por causa dele e do irmão dele, né? E eu sempre gosto, eu acho essa frase interessante porque ele olhou para si quando ele usou essa frase. Ele era inquieto, né? E alguém na mesa já usou essa ideia, né? As coisas se cruzam, né? E eu sempre achei muito interessante essa ideia de inquietação, de não parar, né? Porque o mundo também está exigindo isso de nós. Então, eu sou egressa do curso de letras, mas hoje a minha atividade maior é a coordenação dos processos de oferta e de matrícula para os cursos de graduação presencial aqui da Unicinos, né? Então, Só interrompendo, quantos cursos a Unicinos tem atualmente? contando o EAD, são perto de 80. Na graduação presencial, são uns 62, de todas as escolas, né? O que daí constitui um desafio, né? Próxima. Eu só fiz 2 lâminas, assim. Eu destaquei a minha formação primeiro. Então, eu fiz português, inglês, alemão aqui. Eu comecei em 84 e levei 5 anos, porque é muito estágio, daí, né? E, paralelamente, eu fiz francês na Aliança Francesa. E é interessante, porque o francês entrou muito mais tarde. Eu cresci falando alemão e português por causa da minha família, né? A gente vê no meu nome, o Bredemeyer, diz tudo. E o francês entrou mais tarde na minha vida e acabou assumindo também papéis muito importantes, por isso que eu acho que a gente tem que ser inquieto e a gente tem que permitir muitas coisas na vida. Eu fiz o mestrado depois em alemão e fiz na Alemanha. Eu tive a chance de uma bolsa lá. A experiência de viver fora do intercâmbio, ela é muito importante,
eu acho, na formação da pessoa, do professor, do profissional de letras, mas da pessoa. E depois eu optei por fazer um doutorado em educação aqui na Unicinos. A Unicinos permite, dentro do seu doutorado, também a questão da história da educação, e aí eu trabalhei com as escolas nas comunidades alemãs. As assim chamadas escolas alemãs, na verdade, eram escolas brasileiras, em que a língua de ensino era o alemão. E nessas escolas o português teve um papel importante, então eu consegui, assim, unir várias trilhas da minha vida. E inicialmente eu fui professora de ensino fundamental e médio no Colégio Sinodal. Paralelamente, eu dava aula aqui no curso de letras, no curso de alemão, que a gente tinha até 2014. E dentro desse movimento, eu trabalhei também no Unilínguas. E depois, eu acho que lá por 2004, eu fui para a coordenação de letras. Eu era coordenadora adjunta, junto com a professora Adila. De lá, desse lugar, depois eu fui convidada para integrar a equipe que implantou o PeopleSoft, né? Porque naquele momento faltaram pessoas que trouxessem o conhecimento do currículo e da jornada do aluno. Porque, né, a gente tem um software, ele às vezes é muito duro, e do outro lado a gente tem o ser humano, o aluno, o professor. Então faltaram naquele momento pessoas que fizessem essa ligação. Daí eu fui para a unidade de graduação e estou há 14 anos lá. Nesse meio tempo a gente ganhou o RM também, né? Então vocês veem assim, e hoje então eu estou lá 36 horas por semana e eu ainda tenho 4 horas de aula. Como a gente não tem mais o curso de letras alemão, eu dou aula de francês no curso de Relações Internacionais, mas na graduação, né, que eles precisam de vários idiomas, né? Eu ainda botei assim embaixo assim a ARPA, que é a Associação Rio-Grandense de Professores de Alemão, que eu também participei, e a vida associativa, ela às vezes é bem difícil, mas ela é muito interessante, a gente aprende muitas coisas, né? E aí, no meio disso tudo, um dia eu me dei conta que, na verdade, o que eu faço hoje é gestão dentro da academia, ou gestão educacional. E aí eu fiz um MBA em gestão de projetos, porque eu não tinha noção nenhuma de gestão, né? A gente acaba fazendo e vai dando jeito, mas eu senti falta de teorias, de refletir sobre o que a gente estava fazendo. E para mim, o importante que foi a distância, que daí é um outro tipo de desafio também, a gente se organizar e achar tempo para fazer uma coisa na qual a gente é mais livre, né? Então, por isso que eu achei assim, na verdade, para mim, ou é uma trilha cheia de muitas curvas, ou é um emaranhado de trilhas, porque eu fiz muita coisa, mas eu acho que também, como os outros colegas que estão aqui na mesa destacaram, a base na qual eu construí tudo isso foi o curso de letras, né, aqui da Unicinos, que permitiu para mim muitas coisas. Eu sou muito grata. Eu completei agora 25 anos aqui na Unicinos, né, como professora e funcionária, e acho que o que o curso de letras e a Unicinos me proporcionaram foi assim, foram chances. A gente faz o que a gente daí quer com elas, né? Mas eu acho que em tudo o que eu fiz, uma coisa permeia essas atividades profissionais e a nossa vida. E por isso eu acho que a gente sempre vai ter lugar no planeta, porque é o texto, né? Mesmo vocês que são alunos têm que abrir um GRC, né? O GRC, ele tem um tipo de texto, e esse texto traz o que vocês gostariam que a gente fizesse, né? A gente responde por um texto. Então, a gente tem
mesmo dentro de um software, às vezes tão duro como o RM, a gente tem textos, uns dá para revisar um monte, né? Mas também faz parte da nossa vida ler um texto que não está dentro da norma, né? Ou o que é a norma, né? Dá para perguntar também. Né? Mas eu acho que isso é importante, é o grande valor do curso de letras. Seja português, inglês, espanhol, alemão, né? Nos possibilitar a comunicação e trabalhar com o texto, porque realmente são duas coisas que estão na nossa vida, seja particular como profissional, e são muito importantes, né? Para a gente continuar vivendo em sociedade. Né? Só tem uma coisa que eu esqueci de falar também, que é muito importante aqui na universidade, é o movimento estudantil, que eu também vivenciei, que a gente tocou, um grupo de alunos do espanhol trocou o DA durante um ano, mais ou menos, e também o DCE. Então, é uma outra porta da universidade. E completando também a fala que a gente estava falando antes, né? A linguagem serve para viver. Então, nosso curso nos dá isso bem claro, assim. Enfim. Então, tá. Eu agradeço as falas, né, da mesa, dos integrantes da mesa, das integrantes e integrantes da mesa. E o que eu observo nesse percurso e na fala de cada um é um aspecto que eu vejo forte nos alunos de letras, com quem eu convivo fortemente, com colegas, é que cada um busca ser perito naquilo que está fazendo. Então, naquele momento, né, fazendo um trabalho, uma iniciação de pesquisa, buscando seu TCC, está buscando ser perito ali. E eu acho que essa atitude, ou essa característica, ou esse traço distintivo que eu vejo na área, ou nessa área, não estou dizendo que outras áreas não tenham isso, né? É fazer não só com dedicação, mas realmente buscando uma excelência no que faz. Então, cada um de nós, né, buscando uma área, um trabalho, resolvendo. E outro aspecto que eu vejo é na usabilidade da comunicação, né? Como isso tem transparecido situações profissionais que sabem lidar com situações, muitas vezes, de estresse, mas sabendo realmente modalizar aquele momento discursivo, né? Especialmente com a última fala da Maria Luísa, né? Eu me lembro muito bem, a Maria Luísa estava trabalhando na coordenação, me ajudando na parte das línguas estrangeiras. Daí um dia eu recebo uma demanda da diretoria ali da unidade. Nós queremos a Maria Luísa conosco. Eu disse, bom, tudo bem, pode, né? Vamos lá, Maria Luísa, é uma porta que se abre, se é realmente, né, buscar esse talento na área da gestão, na área de lidar com as máquinas, com os processos, com os programas, melhorar a comunicação no sistema operacional e operativo da universidade, olhar para as condições de melhoria da oferta, da matrícula, nesses gerenciamentos, as diversas demandas que cada aluno apresenta diante da universidade. Isso, muitas delas, eu digo que acho que 90% passa para o setor, pelo grupo que a Maria Luísa coordena dentro da universidade. E é um trabalho lá que a gente, quem está, né, como acadêmico ou usando a universidade, não sabe que isso está por trás. E quem está gerenciando essa equipe é uma cabeça que tem formação em letras, né? Então, como vocês, como o Jade, né, como Renata, como o trabalho que o Isaac tem feito nesse relacionamento nas questões de revisão. E eu teria umas perguntas, mesmo com o trabalho que Márcia está fazendo. Eu teria umas perguntas, mas eu abro de imediato para vocês, né? Para curiosidades, para questões, para observações. Tem tanto o microfone que vocês podem usar,
ok? Ou ponderar alguma questão. Senão, assim, acho que a gente tem 5 pessoas aqui com, né, com trajetórias distintas, mas tendo um ponto em comum, tá bem? Então, perguntas. Vamos lá, anime-se. Não acredito que ninguém vai perguntar. Vamos lá. Curiosidades. Nós vamos trocar, nós vamos botar, todo mundo está sentado agora aqui, tá? E nós vamos sentar e vamos ouvir. Nós vamos trocar agora vocês vêm conversar sobre as expectativas de vocês. Vamos lá, dúvidas, perguntas? Não, pode, dá para ouvir. E aí tu recorre ao mercado de trabalho. Obrigada, Gabi. A gente aprende tanto, mas não sabe o que fazer com isso, né? É muito isso. Cara, eu acho que, escutando os colegas, também, assim, para mim fica claro, já é assim, eu acho que vai ser cada vez mais forte. É difícil dizer, eu vou fazer, então, letras e eu só vou ser professor numa escola assim, ou eu quero fazer mestrado e doutorado para ser professora numa universidade. As mudanças estão cada vez mais rápidas, né? E eu acho que talvez haja profissões em que é um pouquinho mais lento esse movimento, né? Mas a maioria das profissões é muito difícil predizer, né? A gente também está se adaptando porque são as condições que o mercado nos coloca, né? E mesmo está difícil com cortes de bolsas e coisas assim, né? Mas é isso, um caminho pode terminar, mas tem outros, né? E nem sempre é fácil, né? Mas vale a pena encarar. É necessário, porque senão não grava. A Gabriela vai ter que falar de novo. Ligou agora. Tá. Eu lembro de
de dizer isso, realmente. Eu vou estudar letras na Unicinos por ter referências, por ter professoras que foram muito importantes para mim e são importantes até hoje, são minhas amigas até hoje. E realmente isso, são pessoas fantásticas, estudaram nesse lugar, deve ter algo muito legal lá também. E eu chego aqui, eu lembro assim do vestibular, são coisas assim muito memória, sabe? Nossa, que lugar bonito, olha essas árvores, olha isso. E a gente estar aqui, estudar aqui, participar de tudo que a Unicinos propõe para nós, né? São convites, mas são convocações na nossa formação como pessoa, como pesquisadora também, como professora. E eu gosto muito do lugar que eu estou, do meu lugar de fala, do meu lugar de existir assim agora, nesse momento da minha vida. E muito disso é graças ao curso de letras aqui da Unicinos, as professoras que eu conheci, que me marcaram, que com certeza vão estar na minha memória, seja em mestrado, em doutorado, seja sendo professora mais para frente, assim, né? Efetivamente, como professora de português, enfim, ou como vocês falaram, em qualquer outra área que eu possa estar levando o curso de letras como essa bandeira sendo trilhada. Então, é só agradecimento. Não sei mais o que dizer. É só. Muito obrigada. Eu vou ter que me retirar, que eu tenho um compromisso. Com licença. Muito gratidão por todos estarem aqui. Quem quiser saber mais sobre o Parque Tecnológico, pode me contatar. Tá bom? Quem quiser uma vaguinha lá, estamos precisando, inclusive. Tá. Então... tá, obrigada. Realmente, às 7h nós combinamos, fique à vontade para se retirar, Jade. Nós combinamos, nós poderíamos continuar conversando sobre as questões de letras também. Amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos conversar um pouco sobre questões do curso, também currículo, suportes que tem na universidade em favor dos alunos, espaço para os alunos. A temática de amanhã, às 5h30 será conversando com a coordenação. Na verdade, não é só conversando, é café com a coordenação. Nós vamos providenciar um café. Mas, voltando fechando esse espaço, eu agradeço a presença de cada um aqui nessa conversa, nesse espaço de ouvir, pensar, refletir, comentar. Agradeço especialmente a cada uma que se dispuseram a vir aqui, né? De vocês, o Isaac com a experiência dele na questão de revisão. Eu ia até perguntar para o Isaac, como é que você faz com o autor do texto? Como é que você interage com o autor, né? Olha, eu preciso mudar isso, mas como é que eu faço? Então, é outro talento, outra face da revisão. Não é pegar o texto e corrigir e revisar. O que você faz com o autor do texto, né, Isaac? São experiências. A Márcia, né, com toda a sua experiência também recente de formada, entrando nesse mundo novo, né, tanto das relações internacionais quanto da pesquisa. A Renata com a sua trajetória, a Maria Luísa com toda a sua experiência também na área de linguística e letras. E cada uma de vocês que estão aqui, né? Que já ou concluíram letras, ou estão em processo de conclusão, ou estão iniciando, né, o curso, que nem a Ariadna, né? Ariadna está o primeiro semestre, né, Ariadna? E hoje ela teve a oportunidade também de fazer a sua comunicação, né? Outros de vocês já estão com as experiências na iniciação científica. A professora Vera também, né? Também decana dessa universidade, passando por vários desafios aqui, também dentro da universidade, olhando para o curso de Direito, que é uma das especificidades da professora Vera, e a sua exigência também, com as questões de revisão do texto, das organizações de prova, né? Sempre disponível, sempre sorridente, né? A dona Vera orientando os trabalhos de conclusão. Então, esse é o nosso mundo, né? Esses são os nossos relacionamentos, né? O curso de Letras está aqui para estabelecer também essas conexões. Tá bem? Obrigada a vocês, obrigada a essa mesa pela contribuição e um bom dia, né? Nós temos agora às 7h30
um sarau no Bruno Rames, ok? Um sarau de letras, mostrando os talentos que temos aqui no curso. E vai ter uma parte inicial muito especial, que a gente está trazendo um espaço para dicções. Tá? Então, no início de hoje, às 7h30, dicções, nós convidamos algumas pessoas, professores ou intercambistas, que não são brasileiros, né? Mas que falam o português. E nós vamos querer ouvir que português é esse, o que nos une com esses traços, com esses sons, né, da língua portuguesa e suas variedades, suas variações. Então, nós estamos na presença de 2 estudantes angolanos, uma intercambista mexicana, 2 americanas, que são as nossas ETAs, nossa professora Silvia também estará conosco. Nós vamos fazer também uma roda inicial de conversas e ouvir esses sons, né? Não são só os sons musicais, são os sons das nossas falas, né? As modulações, a fala que é a questão principal, né, da comunicação e que nos torna, né, nos instaura como pessoas nos momentos específicos em relações de interação. Então, isso. Agora mesmo, às 7h30, no Bruno Rames. Como é que é? Entrada franca. Então, tá. Obrigada a vocês. Tá bom?